Danilo, ainda a área de investimento é majoritariamente para homens. Me conta um caso de alguma cliente mulher que você teve uma história inspiradora, que começou por um momento difícil e teve essa transformação. E é mesmo nas duas situações, porque é inspiradora e justamente porque passou por um momento difícil. Primeiro que assim, o investimento para as mulheres, ele acontece em menos frequência porque realmente o mercado corporativo ele sempre foi muito mais pró-homens. Só que de décadas para cá isso vem melhorando bastante, né? Esse equilíbrio de justiça também para a renda às mulheres. E hoje muitas mulheres são investidoras, sejam por atividades como empresárias, como pessoas realmente ativas no mercado corporativo e por tantos outros motivos também. E uma dessas histórias muito legais aconteceu, por exemplo, com a Ana. E a Ana, ela já é uma pessoa ali perto dos seus 55 anos, onde ela, depois de ter perdido o falecido pai e a mãe, ela ficou sozinha nessa vida, sem filhos, sem parentes, sem irmãos, etc. E a Ana viu numa situação de que, apesar dela ter acumulado um certo valor de investimentos representativo para justamente dar o conforto e principalmente a segurança que ela precisava para a vida dela, na aposentadoria, ela tinha três grandes inseguranças, três grandes dores, digamos assim, três grandes dificuldades. A primeira era justamente ter alguém que ela pudesse confiar, porque ela sentia muito que, poxa, no banco, muitas vezes ela sentia que cada vez que mudava o gerente, era alguém querendo mudar a carteira de investimentos dela, meio que para as metas que o banco colocava ali e tal. Isso deixava ela muito insegura, cada 6 meses, um ano mudavam as pessoas e tal. Segunda coisa que deixava ela muito insegura era justamente garantir que o que ela tinha acumulado de riqueza, de dinheiro ali, de valor, seria suficiente para ela viver para o resto da vida. Porque ela já estava se aposentando, o valor de aposentadoria é baixo, óbvio, e ela queria ter uma certa estabilidade, falar, poxa, eu não tenho mais ninguém, não tenho filho, não tenho irmãos, eu vou ter que cuidar de mim por conta própria. E aí ela tinha muita essa insegurança de quanto realmente o valor que ela tinha acumulado seria suficiente para arcar com as despesas dela durante a aposentadoria, se ela precisasse ficar numa casa de repouso, se ela precisasse contratar pessoas para cuidar dela, seja numa questão médica dentro de casa, etc., plano de saúde. E a terceira coisa que ela também deixava ela um pouco ansiosa ou agoniada, assim, era de pensar como é que ela ia fazer a sucessão desse patrimônio dela. Porque já que não teria para quem deixar, o que ela ia fazer com esses valores investidos? Então, ela me conheceu há cerca de 8 anos, até por indicação familiar, amigo e tudo mais. E aí nós trabalhamos todo o planejamento financeiro da vida dela, dos investimentos, primeiro ali justamente na questão da confiança, de trazer investimentos que dessem para ela uma estabilidade, menos volatilidade nos investimentos dela e tal. A segunda coisa que foi muito com relação aos dividendos e a renda passiva que ela teria, para garantir que, poxa, aquela aposentadoria dela, aquela renda que ela teria de fato como garantida, ou uma renda passiva que fosse suficiente para, de fato, pagar todas as despesas dela. Isso estava equilibrado, estava dentro do que a gente conseguiu orçar no planejamento financeiro dela. E, por fim, também a questão de planejamento sucessório para organizar, deixar já bem encaminhado o planejamento da sucessão, porque ela tinha muita vontade de exercer filantropia através desse recurso, como caridade. Só que a gente trabalhou isso até de um lado um pouco mais amplo, porque já que ela tinha tanta vontade de fazer ou de exercer essa filantropia quando ela falecesse, para que esses recursos ficassem ali para entidades realmente sérias, competentes para ajudar, principalmente crianças carentes, por exemplo, a gente desenvolveu um trabalho para que ela pudesse fazer isso já em vida. Tipo, ela já, não com todo o recurso, porque ela precisa desse recurso para sobreviver, mas que ela pudesse pegar parte desses recursos, já que isso dá tanto prazer para ela e ela gosta tanto de fazer isso, para que ela exercesse essa filantropia em vida. E aí é nítido hoje a conversa com ela, o quanto ela tem essa serenidade hoje, o quanto ela aproveita muito mais a vida, o quanto ela tem muito mais alegria, o sorriso dela é muito mais aberto. Você percebe ela carregando um pouco dessa paz de espírito de tipo, tô com a minha vida ajeitada já. Então, sei que eu tenho as condições e valores necessários para suprir as minhas necessidades aqui em vida e sei que também eu tenho a paz, a tranquilidade que quando eu for, terá um recurso que vai poder ajudar muitas outras pessoas através da filantropia. E aí você percebe nessa conversa com ela o quanto realmente isso mudou, carregou. E ela fala, poxa, isso saiu realmente um grande fardo das minhas costas. E você percebe o olhar dela mais animado, a vida dela muito mais em paz consigo mesma.